Olá, eu sou professora de ciências Leonora Batista Campos, professora de ciências da Rede Pública de Ensino. E estarei com vocês nesses dias ministrando aulas de ciências. Mas a aula de hoje tem como tema a estrutura da Terra. Especificamente, nós vamos tratar sobre as camadas da Terra. Podemos dizer que a Terra ela é constituída por duas estruturas. Uma estrutura interna e outra estrutura externa. Hoje, o assunto de hoje vai ser sobre as camadas externas da Terra. Nós queremos trazer essa aula para que você possa conhecer a estrutura da Terra, essas camadas que compõem a Terra. Que você possa também identificar as características dessas camadas, as camadas que compõem a atmosfera e também diferenciar uma camada da outra. Você está vendo uma imagem e eu quero conversar com você sobre essa imagem. Ao ver essa imagem, você conseguiria descrever o planeta Terra a partir dessa imagem? Você consegue perceber uma camada de ar, uma camada que está envolvendo a Terra? Consegue imaginar a importância dessa camada para nós seres vivos e para o planeta Terra? Na verdade, a Terra, externamente, ela é estruturada por 4 camadas: a hidrosfera, a atmosfera, geosfera e biosfera. Essas 4 camadas que é o assunto da aula de hoje. Vamos lá. A atmosfera é essa camada de ar que envolve a Terra, essa camada gasosa. Ela é fundamental, ela é muito importante para os seres vivos. Sabe por quê? Porque é na atmosfera que nós vamos encontrar o ar, vamos encontrar muitos gases, o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, o ozônio. Então vamos encontrar gases essenciais para o planeta. Sem contar que também nós vamos encontrar uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera. Também, em alguns momentos, infelizmente, nós vamos encontrar substâncias poluidoras na atmosfera, que não vai fazer bem para a vida na Terra. Vamos lá. A camada da atmosfera, na verdade, que é essa camada gasosa que envolve o planeta, ela é fundamental porque tem grande quantidade de oxigênio, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração. Sem oxigênio não tem vida, e esse oxigênio está presente na atmosfera terrestre. Também, na atmosfera, tem também o gás carbônico. Você sabe que o gás carbônico ele é fundamental para as plantas, porque é através do gás carbônico que a planta realiza o processo da fotossíntese. O que é o processo da fotossíntese? É o processo em que as plantas clorofiladas captam a luz do sol, graças à água que ela absorve pelas raízes, chega até as folhas. Na presença da luz, da clorofila e do gás carbônico absorvido pelas folhas, é que a planta realiza o processo da fotossíntese, onde ela vai produzir oxigênio e também que ela vai produzir oxigênio para ela e para nós e a glicose, que é o alimento dela. Então, é na atmosfera que está presente o gás carbônico e o oxigênio, que são fundamentais para a vida na Terra. Vamos falar um pouco agora sobre as camadas da atmosfera. A atmosfera ela divide em 5 camadas, que é a camada troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos conhecer um pouquinho de cada camada? Vamos lá. A última camada que compõe a atmosfera é a exosfera. Essa camada ela tem grande quantidade de hidrogênio e o ar, por ela ser a última camada, é um ar rarefeito. Logo abaixo da camada exosfera, nós ainda vamos encontrar uma outra camada, que é a termosfera. A termosfera é uma camada que nós podemos dizer que é uma camada quente,
e ela vai ter grande quantidade de partículas de eletricidade. É lá que emitem as ondas do rádio. Logo abaixo, nós ainda vamos encontrar uma outra camada, que é a mesosfera. O nome já está indicando, mesosfera é aquela camada que está intermediária. Então, a mesosfera, ela é uma camada muito fria e logo abaixo da mesosfera, nós vamos encontrar a estratosfera. A estratosfera é uma camada que tem grande quantidade de ozônio. A camada de ozônio, ela está presente nessa camada estratosfera. É onde também está presente o avião a jato, ele mantém o voo nessa camada que a gente chama de estratosfera. Além o que mais chama atenção nessa camada de estratosfera é a presença da camada de ozônio. Vocês têm ideia da importância da camada de ozônio para a vida na Terra? Vou explicar para vocês. A camada de ozônio, ela é uma camada que ela funciona como um verdadeiro filtro. Ela funciona como um cobertor. Essa camada de ozônio, ela está presente na estratosfera e ela filtra os raios ultravioletas do Sol. Na verdade, esses raios ultravioletas, eles são filtrados por essa camada de ozônio, de maneira que eles chegam na Terra uma camada, uns raios solares mais ameno, com a temperatura ideal. Existem, na verdade, 3 tipos de raios ultravioleta do Sol, que é o UVA, o UVB e o UVC. Os raios ultravioletas do tipo A, ele incide na superfície terrestre desde a hora que o Sol nasce até a hora que ele se põe. São raios solares que causam esse bronzeamento na pele. Então, quando exposto a esses raios solares, é preciso o protetor solar para proteger a sua pele contra esses raios UVA. Existe também os raios solares do tipo UVB. UVB são os raios solares que incidem mais na superfície terrestre durante o verão, por causa da elevada temperatura. Esse tipo de radiação, ele deixa a sua pele vermelha. Por isso que no verão, quando você toma muito sol, você fica com aquela pele bem vermelha e que é prejudicial para a sua pele, causa muito envelhecimento da sua pele. É necessário, então, também o uso do protetor solar. Mas vamos lá. E os raios solares do tipo C, ultravioletas do tipo C? Esses raios são perigosos. Esses raios solares, eles trazem muitas consequências para a vida na Terra. Inclusive, graças à camada de ozônio, é que esses raios ultravioletas do Sol são filtrados de forma que chegue até nós uns raios solares mais amenos. Então, daí você vê a importância da camada de ozônio para o planeta Terra, para a vida dos seres vivos. Imagine você que essa camada de ozônio, se ela não fosse a camada de ozônio, ia ter muitos problemas, como, por exemplo, o câncer de pele, ia retardar o desenvolvimento das plantas, porque ia dificultar o processo da fotossíntese, traria muitos problemas, inclusive de cegueira. Então, essa camada de ozônio, quando ela filtra esses raios solares, ela está ajudando a manter, né, a vida na Terra. Outra camada é a troposfera. A troposfera, ela é a camada que nós vivemos. Essa camada, mais ou menos até 20 quilômetros, é a camada troposfera. Então, imagina aí, subindo aí uns 20 quilômetros. A troposfera ela é rica em oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, vapor de água, muitos gases essenciais para a vida na Terra. Então, essa troposfera, essa camada de ar que envolve todo o planeta, que é essencial para a nossa vida. Vocês percebem que existe uma distância de uma camada a outra. Da superfície terrestre até 20 quilômetros, nós vamos encontrar a camada troposfera. Acima, 50 quilômetros, a estratosfera. Ainda 85 quilômetros, nós vamos encontrar a mesosfera. Até 690 quilômetros, a
termosfera e, por fim, a exosfera. Mas agora eu quero falar um pouquinho para você sobre a outra camada que compõe a Terra, que nós já falamos da atmosfera, agora é sobre a hidrosfera. A hidrosfera é essa camada de água que cobre o planeta. Então você percebe, você já ouviu dizer falando assim, planeta água. Por quê? Porque a Terra é constituída em grande quantidade de água. É como se eu dividisse a Terra em 4 partes, 3 fosse água e apenas uma fosse a Terra. Então você percebe que a Terra é coberta por água. Essa água, ela vai estar presente nos continentes, nos oceanos. A água ela está por toda parte. Você vai encontrar a água em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. A água no estado líquido é aquela água da torneira, dos mares, dos oceanos, dos lagos. A água no estado sólido, nós vamos lembrar das geleiras, né, que é a água que está na forma de gelo. E a água no estado gasoso é a água presente no ar. Então a água ela está por toda a parte, ela está no ar, ela está no subsolo, ela está nos rios, mas ela também está dentro do nosso corpo. Porque o nosso corpo, mais de 65% do nosso corpo é constituído de água. Então, a água, eu posso dizer que ela é fonte para a vida. Sem a água, não tem vida na Terra. A próxima camada é a geosfera. A geosfera, essa camada sólida da Terra, essa camada que a gente vai constituir, na verdade, essa parte mais externa, constituída de solo. É onde a gente vive, é onde a gente constrói nossas casas, é onde nós retiramos o nosso alimento. Tudo isso está na geosfera da Terra, essa camada externa e sólida. Juntamente, se você for analisar a parte viva da atmosfera, a parte viva da hidrosfera e a parte viva da geosfera, você vai encontrar a biosfera. Biosfera significa biovida, esfera terra. Então, é a parte da Terra que tem vida. É muito importante cuidarmos dessas camadas, porque é elas que mantêm esse equilíbrio dinâmico, elas que garantem a biodiversidade do planeta e são o equilíbrio dessas 4 camadas é que garante a vida na Terra. Então, por isso, nós temos que pensar como cuidar dessas camadas. Por exemplo, nós vamos imaginar que temos que ter cuidado com a camada atmosfera, hidrosfera e geosfera. É da atmosfera que os seres vivos retiram o ar que eles respiram, que é essencial para a vida. É na hidrosfera que é a fonte de água para os seres vivos. E é também na geosfera que retiramos o nosso alimento, é onde a gente vive. Então, nós podemos dizer que essas 4 camadas, elas é que mantêm a Terra constante em equilíbrio, em constante harmonia e garantindo a nossa sobrevivência. Vamos aqui, para verificar o seu aprendizado, eu trouxe aqui algumas atividades simples que você vai estar interpretando junto comigo. A nossa primeira atividade diz o seguinte: identifique sobre a qual esfera está fazendo referência. Rios, mares, lagos e oceanos faz parte de qual a camada? Hidrosfera. Eu falei para vocês que a hidrosfera é a parte líquida, é a parte de água que cobre a superfície terrestre. A terra que utilizamos para plantar, eu falei para vocês agora que corresponde à geosfera, essa parte sólida que a gente vive. E a região onde os aviões voam é a atmosfera, essa camada de ar, essa camada que tem grande quantidade de oxigênio, que é essencial para a nossa respiração. E a cidade em que vivemos, essa parte viva, a gente chama de
biosfera. Biosfera é a parte viva da Terra. A biosfera, ela vai incluir, a questão 2, a biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes desde as altas montanhas até as profundezas do mar. Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são fatores diretamente relacionados à vida. Vamos lá. As 3 principais camadas que compõem a biosfera são... Nós temos, voltando, as 3 camadas que compõem a biosfera. Biosfera é a parte de vida. Quais as 3 camadas que, juntamente com a biosfera, vai manter o equilíbrio da natureza? A litosfera. A litosfera, atmosfera e hidrosfera é essa camada gasosa, essa camada que a gente pode dizer que vai constituir tanto a parte gasosa, tanto a parte sólida e tanto a parte de água. Vamos retomar aqui a nossa aula. Falamos hoje sobre as camadas externas da Terra. As camadas externas que eu falei para vocês são 4 camadas, que é a atmosfera, hidrosfera, geosfera e biosfera. Essas 4 camadas, uma contribui com a outra. Há uma interação entre essas camadas, onde a atmosfera vai oferecer, vai dar essa camada de ar que envolve a Terra, que a gente não consegue imaginar a dimensão dessa atmosfera, o que está aí por cima, acima de nós, da superfície terrestre. E nós vamos ver que existe a atmosfera, ela divide em 5 camadas, que nós já falamos, que é a camada troposfera, estratosfera, a camada mesosfera, termosfera e exosfera. Então, essas 5 camadas que compõem a atmosfera. Falamos também sobre a hidrosfera, que é essa camada de água que cobre o planeta, que a água pode estar em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e que ela está presente em toda parte, ela está presente desde o ar, que o ar tem grande quantidade de vapor de água, até a constituição de nós, seres vivos. As plantas transpiram, nós transpiramos, nós percebemos a água também debaixo da terra e em todos os lugares. E depois eu falei para vocês também sobre a geosfera. A geosfera é a camada sólida da Terra que garante a vida no planeta também, porque é lá que nós plantamos e é do solo que nós retiramos o nosso alimento. Alertei também aqui sobre os cuidados que devemos ter com a atmosfera, hidrosfera e geosfera, evitando a poluição, a contaminação dessas camadas. Quando lançam substâncias químicas no ar, vai poluir o ar. Quando lançam substâncias tóxicas na água, contamina a água. E também, às vezes, substâncias tóxicas, lixo, são jogadas no solo que contaminam o solo. Então, essas camadas, elas que mantêm a vida na Terra. E esse foi o assunto da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. A nossa próxima aula vai ser sobre as camadas internas da Terra. E eu quero dizer para você que foi um prazer estar com você. Te aguardo até a próxima aula, porque o assunto da próxima aula também vai ser muito interessante, que hoje nós trabalhamos a superfície terrestre acima. A próxima aula nós vamos trabalhar as estruturas internas da Terra. Vai ser muito interessante, você vai gostar. Obrigada e até a próxima aula.